Você vai fazer uma prova daqui a alguns meses e já está sofrendo por antecipação, está ansioso, está ansiosa? Pois bem, isso pode te prejudicar na prova, viu? E principalmente na sua preparação. Depois da vinheta eu te explico, tintim por tintim, como você reduzir drasticamente seu nível de ansiedade e resolver esse problema. Pois bem, moçada, professor André Braga, hoje nós vamos fazer um vídeo de mentoria, te explicar alguma das metodologias que servem para quem está estudando para vestibulares civis, militares, provas de longo prazo, aquelas que vão demorar alguns meses para chegar. Pois bem, a ansiedade é, sem sombra de dúvida, na verdade, a psique humana é o pior inimigo ou aliado de um aluno, uma aluna que vai se preparar para alguma prova importante. Algum aluno preparado, obviamente, porque o despreparado, o próprio despreparo é o maior obstáculo dessa pessoa. Pois bem, ansiedade é algo que eu observo nos meus alunos cada vez mais. Então, nós estamos recebendo gerações atrás de gerações com cada vez mais uma amplitude maior de problemas relacionados à psique, ansiedade, depressão. Pois bem, então isso é uma realidade concreta acadêmica do ensino básico brasileiro, não só básico, superior também, pós-graduação também, porém, do ensino básico, que é isso que a gente está falando, ensino fundamental, ensino médio, preparação para vestibulares, isso acontece cada vez mais. Pois bem, a ansiedade basicamente é algo que você, quando você se preocupa, ela está associada a eventos futuros. É a pré-ocupação. Quando você se ocupa previamente de algo que ainda não aconteceu. E a ansiedade, ela potencializa principalmente num campo de incertezas. O desconhecido gera nervosismo, gera ansiedade. Então, quanto mais você conseguir identificar quais são os passos que você tem que dar para alcançar o seu objetivo final, menos ansioso, ansiosa você fica. Ah, André, então quer dizer que eu não vou ficar nervoso na prova? Vai. Nervosismo, ele é inerente a uma atividade humana quando você é colocado em teste. Então, por exemplo, minha formação é em humanas, eu tenho mestrado, doutorado em História das Ciências. Se eu tiver que fazer uma prova agora de História das Ciências, mesmo que seja nível básico, algum grau de ansiedade, de nervosismo eu vou ter. Isso é muito normal. O que a gente precisa fazer é controlar. Quanto mais elementos eu conseguir identificar, eu vou ficando cada vez mais tranquilo. Por exemplo, concorrência. Muita gente se preocupa com concorrência. Meu Deus, tem muita gente por vaga, não vou conseguir. Local. Como será o local que eu vou fazer a prova? Será que vai estar frio? Será que vai estar calor? Será que sol, chovendo? Como é que é? Barulho? Conteúdo da prova. Será que vai cair isso? Será que vai cair aquilo? Será que... Olha quantos serás, né? E a prova em si, o dia da prova. Muita gente fica pensando na prova que vai ser em novembro, sendo que nós estamos no início do ano, no meio do ano, ainda faltam vários meses para ocorrer a prova, e como tua cabeça está lá daqui a alguns meses, você deixa de se preocupar com coisas concretas que você consegue mudar agora. Uma lista de matemática que você não foi tão bem, uma matéria atrasada em história que você precisa botar em dia. Então, quanto mais preocupação você tem com eventos futuros, menos foco em eventos presentes você tem. E, portanto, o teu processo fica prejudicado. Então, a partir de agora, eu vou te dar algumas dicas importantes, fundamentais, segue isso, para você reduzir drasticamente a sua ansiedade. Tá? Ponto importante. Se você tem estratégias erradas na sua preparação, a tua ansiedade ou não vai diminuir ou pior, pode aumentar. Então a gente precisa traçar estratégias certas para que você consiga ficar menos ansioso, ansiosa, menos nervoso, nervosa. Tá? Então atenção com isso. Como vocês podem ver aí na tela, a preocupação com coisas que você não pode controlar. Moçada, você não consegue controlar o nível de concorrência. Se ele é grande quantitativamente ou se ele é alto
qualitativamente. Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer. As provas de vestibulares civis, por exemplo, o Enem, ela tem um nível de concorrência grande em termos quantitativos, é muita gente por vaga. As provas militares, elas têm um nível de concorrência menor em termos quantitativos, menos gente concorrendo. Mas em termos qualitativos, é maior. As pessoas tendem a se preparar melhor para as provas militares porque sabem que o nível acadêmico é mais alto. Você não vai conseguir controlar isso. Se tiver 5 por vaga, 80 por vaga, não interessa. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que simplesmente fazer a tua prova, se preparar para aquilo e fazer a prova. É simples assim. Sacou? Outra coisa que você não consegue mudar, o local. Meu Deus, eu vou fazer uma prova num lugar frio, num lugar calor, num lugar... Enfim. Vai, no dia que sair a informação do local da prova, se informa sobre o local e vambora. Não tem que ficar pensando no local da prova. Então, não se preocupe com coisas que você não consegue controlar. Tem uma corrente filosófica, muito rapidamente, hoje não é filosofia, mas é importante que vocês entendam quão grave é vocês se preocuparem com coisas que vocês não podem mudar. Tem uma corrente filosófica chamada estoicismo. Ela é uma corrente helenística, lá do final do período clássico da filosofia. Pois bem, ela fala exatamente sobre isso. Aquilo que eu não consigo mudar, que eu tenha resiliência, que eu tenha tranquilidade. Agora, aquilo que eu posso mudar, que eu tenha coragem, que eu vá para cima, sangue nos olhos, porque é assim que a gente passa nessas provas. Beleza? Segundo ponto, está aí na tela. Não assimilar o conteúdo e seguir com a matéria. Se você não entendeu de 1 a 10, tá? Não em termos qualitativos, mas em quantidade. Digamos que todo o conteúdo de história vai do 1 ao 10. Sendo que, para entender o 2, você precisa ter entendido o 1, o 3 precisa ter entendido o 2, o 4 entendido o 3, e assim vai. Ora, se tu entendeu o 2, como é que tu vai entender o 4? Então, volta no 2 para conseguir compreender as matérias subsequentes. E aí, com isso, quando você entende que está conseguindo matar as questões que você tem que fazer os exercícios, o professor fala em sala e você consegue compreender, o teu nível de ansiedade despenca. Porque um dos grandes fatores de ansiedade é você saber que a prova está chegando, por exemplo, e perceber, ou erroneamente perceber, que você não está num nível adequado. E quando você não está no nível adequado? Algumas opções. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Quando você estuda pouco ou quando você estuda errado. Então você precisa não seguir adiante quando você não entende a matéria. Na revisão, volta para aqueles pontos não compreendidos para conseguir seguir adiante. Beleza? Então, ponto 3 agora. Preocupação com o resultado final e não com o processo. Moçada, não adianta ficar, por exemplo, em medicina, Enem, ampla concorrência. Dependendo da faculdade, você precisa acertar 85% da prova. 85% em matemática, 85% em natureza, humanas, linguagem, e tirar acima de 900 na redação. Isso significa que nós estamos falando de quase 40 acertos, de um total de 45 em cada uma das provas. Se você ficar focado nisso, você, de novo, esquece o processo. E o processo não interessa quanto você tem que tirar no final. Você até vai saber, 80%, 85%, enfim. O pessoal que vai tendo as cotas vai diminuindo as exigências, historicamente falando, as notas de corte histórico. Pois bem, mas se você começa a estudar e vê que está acertando só 20%, tudo bem. Não adianta desesperar agora, porque se você chegar a 30% no mês seguinte, 40% no mês seguinte, 50%, 60%, na prova, você precisa estar com 85%. Não precisa estar com 85% em janeiro, fevereiro. E a prova sendo em novembro. Então isso elimina uma ansiedade em relação ao momento da prova. Porque você está traçando a tua estratégia sabendo que o teu foco é 85% e você está construindo a tua
tua base acadêmica para chegar nos 85. Pô, André, mas eu tô há 2 semanas antes da prova e bati 60%. Está muito longe dos 85. Ok. É importante entender o seguinte, moçada. Tem que desmistificar isso. É óbvio que o ideal é que você passe com 6 meses de estudo. A gente consegue aqui, por exemplo, acelerar um pouco desse caminho, trabalhando especificamente, além da estratégia, na mentoria que a gente está fazendo agora, também nos conteúdos. Então, muita coisa desnecessária a gente não trabalha, vai trabalhar só pontos específicos. Beleza. Mas isso é um projeto. Você quer ser militar, você quer ser engenheiro, advogado, professor, dentista, enfim. Isso é um projeto de vida. Você tem que ir para a prova sabendo que tem que dar o máximo ao longo do ano. Mas se não passar, vida que segue. Ano que vem tem outra chance. Isso é também uma grande fonte de ansiedade. Se eu não passar, ferrou, minha vida vai acabar? Não vai, bicho. Não vai. Você vai fazer a prova no ano seguinte. Agora, tem que se dedicar. E questões relacionadas a desenvolvimento acadêmico é acúmulo. Se você precisa chegar em 85 e não chegou, está no 60, ano que vem você não parte do 20, como você partiu nesse ano que você não teve aprovação. Você já parte do 60. Para chegar nos 85, o caminho é muito menor. É acúmulo. Quantas e quantas pessoas que hoje são médicas, ou estudantes de medicina, ou oficiais das Forças Armadas, ou então cadetes, estudaram 1, 2, 3, 4 anos para passar no prazo. Claro que não é o ideal. O ideal é que você passe de primeira. Eu tenho vários alunos que passaram de primeira e tenho vários alunos que passaram de segunda, de terceira, de quarta. Porque é assim que funciona. Quanto mais difícil a prova, mais concorrida a prova, mais tempo você vai levar para passar. E é obviamente que há exceções que passa direto, entende? Então, atenção nisso. Ponto 4. Não fazer exercícios e simulados. Moçadinha, a história do ensino brasileiro, que eu peguei inclusive anos 80, anos 90, é a história da leitura. Estudar é fazer leitura, fazer resumo. Isso é uma pré-condição. Sem isso, esquece. Resumo mais ou menos, eu indico, ao invés de fazer resumo, eu indico fichamento. Vai ter um vídeo aqui exatamente sobre a importância do fichamento e como fazê-lo, tá bom? Pois bem, leitura, fichamento e muito exercício, mas muito exercício. Se você não fizer exercício de todas as disciplinas que teu concurso, teu vestibular precisa, você não vai passar. É com exercício que a gente consegue fazer o cérebro trabalhar, pensar as várias possibilidades alternativas que aquele conteúdo nos exige. Entende? Então, assim, se você não fizer exercício, você não consegue fixar aquele conteúdo na sua cabeça. E se não fizer simulado, você não treina condições próximas da prova e não mede a tua capacidade de assimilação acadêmica daquele conteúdo. Então você não consegue saber se você está mal, se você está bem. Sem exercício simulado, você está navegando à deriva no mar. Você não sabe para onde vai. O que você tem que estudar mais? Matemática? Biologia? Biologia 1 ou 2? Álgebra ou geometria? História do Brasil ou geral? Entende? Então você precisa urgentemente, se não estiver fazendo isso, focar em exercícios. Pô, André, mas eu não estou conseguindo fazer os exercícios porque está difícil. Aí é outra história. Aí você volta para a teoria, conteúdo escrito, videoaula, aí é outra história. E aí depois de assistir a parte teórica, vai treinar os exercícios. Exercícios continuam difíceis. Pega exercício um pouquinho mais leve, tá bom? Que aí você consegue pegar a manha aos pouquinhos e consegue aprofundar depois de um tempo. Beleza? Pois bem, moçada, essas são dicas importantes para você aliviar fortemente a sua ansiedade. Agora, se você começar a fazer isso agora, hoje, não vai conseguir resultados amanhã. Isso é um processo. A psique humana, ela trabalha através de processos, às vezes mais lentos, mais rápidos, mas você precisa aos pouquinhos começar a se desligar dessas coisas que você fica pensando e te levam à ansiedade e fazer isso que eu acabei de falar para você, e conforme o tempo vai passando, você vai focando mais no processo e menos no dia da prova. Esse é o segredo, beleza? Um abraço, até a próxima.